você que está assistindo isso pela manhã. Olá para você que está assistindo na parte da tarde. Olá para você que está assistindo na parte da noite. Quero dizer que você é muito forte. Porque provavelmente você acordou mais cedo para assistir esse vídeo. 2, porque provavelmente você está muito cansado e acabou de chegar do trabalho, mas mesmo assim está vendo. E eu não vou desperdiçar o seu tempo. E eu vou explicar de maneira muito simples e muito rápida para você sair daqui 5, 10 minutos com um ensinamento que vai à sua mente. Exatamente. Vamos lá então? Vamos supor que uma barata caiu bem no seu prato. Isso mesmo, você tá lá comendo com toda a família, todo mundo rindo, dando risada. Tá a maior maravilha. 1000 maravilhas. No entanto, uma barata cai no seu prato. Nesse momento, todo mundo começa a gritar, sair correndo, pular, sobe em cima da cadeira, aquele negócio todo. Por que isso acontece? Bom, vamos entender melhor essa situação. Você vendo pequenininho ou pequenininha, vendo todo mundo agir daquela maneira, sem entender porque tá todo mundo gritando e correndo, você já percebeu? Adultos têm medo dessas coisas. Criança não. Criança vai, mexe. Você sabe por que isso acontece? Porque ela não tem por que ter medo. Agora, os adultos sim, porque eles foram ensinados a ter medo. Foram ensinados a ter nojo. E a gente chega a um ponto que a gente entende que nada na vida tem real significado até que você dê. Exatamente. Aquela criança não teve tempo de dar significado a aquela experiência, mas aqueles adultos, eles já tiveram outras experiências nas quais foram mostrados para eles como reagir de acordo com aquela situação. Então, se uma barata cai no seu prato, um adulto sabe que a barata ela é suja, que ela não estou incitando o ódio às baratas. Não estou fazendo isso. Não vai sair por aí matando, tendo ódio mortal das coitadas, que elas são importantes para o meio ambiente. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que o adulto ele sabe como agir naquela situação, porque ele tem informações que ajudam ele a dar significado àquela situação. Deu para entender? Ele sabe que ela é suja, que ela passa por lugares não muito agradáveis. Então, se ela cai no seu prato, você corre, você foge. Deu para entender? Então, sim, exatamente. Nada tem real significado até que você dê. E os adultos já tiveram tempo para isso. E como isso geralmente acontece? Como que os adultos, eles... Vamos parar para pensar nos adultos. Por que eles reagem de tal maneira? Porque eles foram ensinados a ter tal tipo de pensamento. Eles foram ensinados com base em crenças. Segundo, experiências. Experiências que mostram para eles como eles devem agir em determinada situação. Então, o adulto, ele sabe que a barata ela passa pelo poeiro e provavelmente ele viu os pais deles reagindo de tal maneira à barata. Então, eles pulam em cima da cadeira, começam a gritar, é aquele alvoroço todo. E você só lá observando tudo o que está acontecendo, porque para você ainda, você não deu significado àquela situação. Você não tem um bloqueio mental porque você ainda não deu significado à situação. Não estou falando para você comer
mesmo assim. Não é isso que eu tô querendo dizer. Tô querendo dizer o seguinte, que você tem aquela reação desesperada, os adultos têm aquele bloqueio mental naquele momento, em vez de pensar de forma racional, que é, meu Deus, tem uma barata no meu prato, eu preciso de alguma maneira tirar a barata, não precisa tocar na barata, de alguma maneira tirar a barata dali. Ou nos livrarmos fazendo com que ela se torne nativa de alguma maneira. Isso aí é com você, sei lá. Enfim, nós não pensamos de maneira racional nesse momento. Por quê? Porque nós fomos ensinados certas coisas. E essas coisas mostram para nós como nós devemos agir nessas situações. E assim nós podemos dar significado àquela situação. E dessa forma somos guiados com base neste significado. Deu para entender? Então, marca aí. Toda vez que você tiver uma experiência traumatizante, ela vai te ensinar uma lição. Essa lição, esta crença, vai reger todas as outras experiências que você tiver nesta área da vida, nesta situação. Então a criança ela vai até tocar na barata, porque ela não tem por que ter medo ainda da barata, ela não tem por que ter nojo ainda da barata. Deu para entender? Não deu tempo de dar significado àquela situação. E assim ela não sabe muito bem como reagir. Por outro lado, os adultos reagem de uma maneira, vão a outro extremo. Eles paralisam de acordo com o medo e com o nojo. Eles foram ensinados a ter medo e ter nojo. E eles agem com base nesta crença. Pegando isso daí, nós podemos adicionar uma outra experiência. Eu já fui um cachorro, ou 2, ou 3, já me morderam ao mesmo tempo quando eu era bem assim, pequenininha. Mas eu não tenho medo de cachorro. Você sabe por que eu não tenho medo de cachorro? Eu vou te falar por quê. Porque meus pais me cercaram de animais a minha vida inteira. Toda vez que eu vejo a minha mãe, ela tá com um animalzinho abraçadinha ali, quietinha, calminha. E o meu pai é a mesma coisa. Então, sem perceber, eles estavam reeducando a minha experiência traumatizante. Por causa disso, eu não tenho medo de cachorros. Porque era pra eu ter. Afinal, aquela experiência foi muito traumatizante pra mim. Eu senti muita dor. Mas, ao longo da minha vida, minha mãe sempre me ensinou que se o animal ele reagiu de forma violenta, ele se sentiu ameaçado de alguma maneira. Dentro da mente dele, ele se sentiu ameaçado de alguma forma. Então, jamais que eu vou culpar o animal por ter me mordido. Eu não vou dizer que a culpa foi minha, mas também não vou dizer que o animal, sei lá, deu a louca. Não é que ele deu a louca, ele se sentiu ameaçado por mim, de alguma maneira. Então eu nunca vou culpar os animais. Eu não tenho medo deles, mas era pra eu ter. Se não fosse a minha mãe ou o meu pai, era pra eu ter. Então, percebe? Aquela experiência me ensinou a ter medo dos animais, dos cachorros. Ter medo. Quando eu visse novamente um cachorro, era para o meu cérebro me dar um alerta para eu ter algum tipo de reação. Porque aquela experiência me ensinou a ter medo. Porque foi traumatizante, então me ensinou a ter medo. Essa crença
deu significado a aquele animal. Então, toda vez que eu visse aquele animal, aquele significado, aquela crença deveria reger os meus passos a me afastar deles. Por que que eu me aproximo deles? Porque eu troquei. Porque eu troquei. Porque sem perceber, o meu pai e minha mãe estavam me remodelando. Eles estavam me reeducando naquela questão do medo dos animais. E eles fizeram isso de maneira tão intensa, porque eles gostam tanto dos animais, sem perceber, eles me ajudaram com um bloqueio mental meu, a não desenvolver um bloqueio mental em mim. E agora, se eu tiver que ter medo de alguém, eu tenho medo dos humanos. Eu nunca vou culpar os animais. Então vê, nós temos experiências. Essas experiências ensinam lições. Essas lições, elas mostram para nós como dar significado àquela situação. Aquele significado, aquela crença, porque antes não tinha significado nenhum. Você não sabia como reagir àquilo. Agora tem. Vai reger como você deve agir. Isso é o bloqueio mental se formando em você. É isso mesmo. Isso você pode pegar para qualquer área da sua vida. Mas nós vimos também que dá para remodelar, que dá para reeducar a sua mente para você retirar esses bloqueios mentais. Sou a prova viva disso. Então, se você está com dúvidas, está cansado, acabou de acordar ou está precisando muito de ir dormir, você vai sair com isso desse vídeo. Dá para remodelar, dá para reeducar os bloqueios mentais. E eu vejo você no próximo vídeo. Nós vamos falar sobre alguns tipos de bloqueios mentais. Eu estou ansiosíssima para isso. Então, clica no próximo vídeo para a gente começar, para a gente continuar a nossa conversa.